Atos dos Apóstolos 11, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Porque ele, Barnabé, era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá, Senhor. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Quando eu comecei a meditar nesse texto, uma coisa me chamou a atenção, porque é a terceira vez em que Barnabé nos é apresentado no texto. E nessa terceira vez ele é apresentado em suas qualidades, em suas características. E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse a minha história registrada por alguém, quais seriam as características que estariam evidentes no texto que me apresenta como uma figura que foi escolhida para determinada atividade? E eu queria que você fizesse esse exercício. Você, como um crente em Cristo Jesus, na sua casa, no seu trabalho, nos lugares por onde você passa, com os seus amigos, familiares, colegas, conhecidos ou até desconhecidos. Se você tivesse um registro de quem você é, quais características seriam colocadas lá, falando sobre você, sobre quem você é. Às vezes a gente vai no cemitério, e hoje a gente cantou uma música lindíssima, mas que geralmente a gente canta no enterro de crente, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. E quando a gente está cantando muitas vezes essa música e passando ali pelo cemitério, a gente vê muitos epitáfios e nós encontramos vários ditos sobre as pessoas. Algumas vezes nós encontramos coisas do gênero: era um bom homem, foi um bom pai de família, amor eterno, nunca te esqueceremos. A Bíblia nos fala sobre um rei, e quando ela nos apresenta aquele rei, ela vai dizer bem assim: morreu sem deixar saudades de si mesmo. E eu fico pensando, porque a Bíblia nos apresenta também Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia nos apresenta várias personagens, e a cada uma ela vai qualificando. Nós encontramos o apóstolo Paulo apresentando Epáfras, homem de oração, que batalha, que combate em oração pela igreja de Colossos, um homem de oração. E se eu e você estivéssemos agora na descrição bíblica, porque eu e você estamos no livro do Senhor e na descrição de Deus, como está a nossa história contada, e isso me fez meditar e pensar seriamente. Porque esse texto nos fala sobre como sermos homens e mulheres segundo a vontade e a direção de Deus. Em resumo, Barnabé está aparecendo pela terceira vez. E essa terceira vez há um acréscimo de características que lhe tornaram a pessoa adequada para que os apóstolos pudessem enviá-lo para acompanhar aquilo que Deus estava fazendo. Nós estamos em período de eleições, nós estaremos escolhendo liderança, e nos faz pensar por quais razões nós nos disponibilizamos e nós escolhemos fazer o que fazemos. Quais são as nossas características e as nossas motivações? Barnabé é apresentado pela terceira vez, como eu disse. A primeira vez que Barnabé aparece, ele aparece como um homem que está pegando todas as suas propriedades e está entregando as suas propriedades de maneira voluntária e alegre por ver aquilo que Deus estava fazendo. Então era o início da caminhada de Barnabé. E a palavra de Deus nos bota Barnabé em contraponto com Ananias e Safira, o casal que também estava fazendo uma doação, mas a motivação daquela doação era apenas chamar glória para si e não servir a Deus. E a primeira vez que Barnabé nos é apresentado, nós encontramos alguém que realmente quer servir a Deus. Alguém que está servindo a Deus sem busca de reconhecimento, sem busca daquele tapinho nas costas, sem busca daquele parabéns, como você faz bem. Em contraposição, nós temos pessoas que estão querendo servir a Deus, buscando glória para si mesmo. E o resultado é trágico na vida de Ananias e Safira.
A segunda vez que Barnabé nos é apresentado no texto bíblico, nós encontramos o jovem Saulo convertido, mas Saulo tinha uma história muito ruim, ninguém queria se misturar com Saulo. Ninguém queria se arriscar a andar com Saulo, porque Saulo tinha um passado terrível. Saulo era perseguidor da igreja. Ele era temido e odiado ao mesmo tempo. E nós vemos Barnabé arriscando sua reputação, entrando e saindo com Saulo, e não apenas fazendo isso, mas apresentando Saulo diante dos apóstolos. Barnabé era alguém que estava mais preocupado com as pessoas do que com a sua reputação. Ele estava mais preocupado em cuidar de gente do que com o que iriam falar sobre ele. E aí, mais uma vez, nós precisamos pensar: o que é que motiva o nosso coração quando nós estamos no dia a dia da igreja? O que motiva muitas das nossas decisões? Como ser alguém segundo a direção e a vontade de Deus? Como ser alguém que anda de acordo com a vontade de Deus? E eu espero que esse seja o nosso objetivo. Eu espero que eu e você que fomos alcançados por Cristo Jesus, desejemos ser semelhantes a Jesus, desejemos ter uma vida que aponta para Jesus. Amém? Eu espero que seja mais forte no seu coração do que foi no seu amém. Que nós desejemos ser como Jesus, amém? Amém, nós desejamos ser como Jesus. Olhando para Barnabé, nós encontramos isso. Agora é a terceira aparição de Barnabé na história bíblica. Os apóstolos precisavam escolher uma liderança para algo extraordinário que Deus estava realizando entre os gentios. E diferente de muitas das nossas escolhas, porque geralmente as nossas escolhas estão baseadas muitas vezes apenas nas habilidades. Estava conversando com um amigo, ele me falando sobre um processo de sucessão de igreja, em que as pessoas enviavam currículo para a igreja, e várias pessoas enviavam currículo. A igreja tinha uma comissão para fazer uma espécie de RH do currículo. Daquele RH elas fizeram uma escala, daquela escala elas chamaram para uma entrevista pessoal. Quem passou naquela escala tinha determinado nível de característica. Mas, meus irmãos, eu estou falando da escolha de um pastor. E as características espirituais não faziam parte daquilo que era importante para aquela igreja na escolha de um pastor. E o que escandalizou foi tempo de ministério, formação, experiência, relacionamentos, quantas conquistas, disputa de títulos. Meus irmãos, às vezes nós estamos perdidos. Nós esquecemos que a obra de Deus, ela é mais baseada no nosso caráter transformado do que nas habilidades apresentadas. Quantas vezes nós escolhemos pelas razões erradas, mas os apóstolos eram homens de oração, eram mulheres de oração, eram pessoas de oração. E as escolhas não estavam baseadas em titulação, premiação, reconhecimento, experiência. Elas eram baseadas naquilo que Deus estava operando. Eram homens de Deus que agiam a partir da presença do Senhor. Os apóstolos eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Então, quando eles recebem a notícia de tudo que está acontecendo entre os gentios, eles resolvem enviar um homem que, em suas características espirituais, apontava para Jesus. E há três coisas aqui importantes para mim e para você, e que eu e você devemos buscar na nossa caminhada. A apresentação de Barnabé é singular. É interessante porque Barnabé começa sendo apresentado com uma característica que já nos foi tratada lá nos evangelhos. Quando o livro de Atos dos Apóstolos, palavra de Deus, nos apresenta Barnabé, ele diz: ele era um homem bom, ou um bom homem. Eu não sei se a sua mente te remete a algum texto. Eu não sei se a sua mente te faz pensar em alguma coisa que você já ouviu sobre homens serem bons. Mas nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nos é contada a história de um jovem que chega diante de Jesus e fala: bom mestre. E a palavra para bom é a mesma palavra.
E Jesus repreende aquele jovem dizendo: por que você me chama de bom? Só há um que é bom. Quem é que é bom? Ainda bem que vocês estão lendo os evangelhos. Só há um que é bom, Deus. Mas agora fico confuso, porque a palavra de Deus está nos dizendo que há um homem que é bom. Aliás, de vez em quando você fala bem assim: rapaz, fulano é uma boa pessoa. E aí, dependendo do nível de cristandade, a pessoa vai dizer bem assim: eu não sou bom não, bom é Deus. Mas Barnabé devia ser bom mesmo, porque é a palavra de Deus que está dizendo que ele é um bom homem. Não é o pastor Riedson, não foi o pastor Jonas, não foi o pastor Epímago com todo o entusiasmo que ele sempre tem. Não, foi a palavra de Deus que nos relatou. E eu e você precisamos ser bons homens e boas mulheres, segundo a vontade e a direção de Deus. Mas como é que nós alcançamos esse feito? A resposta está lá nos evangelhos. Quando Jesus começa a falar sobre a vida dos seus discípulos, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no maior sermão de Jesus registrado, quando Jesus começa a falar da vida dos seus discípulos e apresenta as boas aventuranças, ao final dessa parte do texto, ele diz que nós devemos fazer boas obras, para que os homens, observando as nossas boas obras, possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Como é que Barnabé se torna um bom homem? Ele se torna um bom homem quando ele está mais preocupado em servir a Deus do que se servir das coisas. Ele se torna um bom homem quando ele demonstra um coração que é amoroso, cuidadoso e piedoso. Ele se torna um bom homem quando ele vive de tal maneira que, ao olhar para ele, as pessoas o comparam ao próprio Deus. Como é que eu e você nos tornamos bons homens e boas mulheres quando a nossa vida está tão alinhada com Jesus, que nós começamos a brilhar de tal maneira que a luz de Cristo começa a aparecer? Bons homens e boas mulheres de Deus são aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, são aqueles que aplicam a palavra de Deus aos seus corações, são aqueles que procuram viver alinhados à palavra de Deus. Mas esse texto é bem interessante, ele tem muitas coisas para nós explorarmos, mas o nosso tempo hoje é curto. Então, eu queria passar a segunda característica de Barnabé, que eu e você precisamos ter. Primeiro, ele era um bom homem. Por quê? Porque ele vivia de tal maneira que a sua vida refletia a vida de alguém que andava com Deus. E se Deus é bom, quem parece-se com Deus é bom também. Mas o segundo elemento que nós vemos aqui é que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E é, meus irmãos, muito interessante essa colocação. Se a gente fica confuso quando o texto diz que Barnabé era bom, imagina quando o texto começa a nos dizer que Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. Quando eu e você pensamos em pessoas e homens cheios do Espírito Santo, nós pensamos em pessoas que vão botar a mão no morto e o morto vai levantar. Geralmente nós pensamos em pessoas que vão fazer coisas extraordinárias, coisas estridentes, coisas que vão chamar a nossa atenção. Mas se você olhar para a vida de Barnabé, não tem nenhum milagre com Barnabé. Nenhum cego vai ver Barnabé a partir de Barnabé. Nenhum aleijado vai andar a partir de Barnabé. Barnabé é um homem que não tem nenhuma característica do que a gente busca, geralmente, em alguém cheio do Espírito Santo. Eu não sei se eu e você conhecêssemos Barnabé direito, se a gente ia pedir oração a ele. Porque Barnabé não passava de um crente comum. Andava lá na igreja, cuidava de todo mundo, falava com todo mundo, mas o texto bíblico nos diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, sendo um crente comum. Barnabé não era o pregador do evangelho, não, era um crente comum. Estava nos bancos das igrejas, mas o texto está nos dizendo que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Porque diferente do que a gente imagina, um homem cheio do Espírito Santo não é um homem que está realizando sinais, prodígios ou coisas semelhantes. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que está vivendo de tal maneira que os atributos de Deus, as características de Deus emanam de dentro dele. Quando nós vamos à palavra de Deus,
lá no livro de Gálatas, ele vai nos dizer sobre o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está produzindo o fruto do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é alguém que está falando em línguas que eu não consigo entender, não é alguém que está levitando, não é alguém que está fazendo o morto levantar, não é nada disso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que é dominada pelo amor de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que tem domínio próprio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que é longânimo, ele tem paciência, ele espera a obra de Deus acontecer, ele espera as pessoas mudarem, ele é capaz de perdoar, o seu coração é aberto. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter domínio próprio, temperança, longanimidade, bondade, benignidade. É alguém que gera o bem, é alguém que ama. A gente procura sinais exteriores, mas o reino de Deus está dentro do nosso coração. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, e nós estamos cheios do Espírito de Cristo, isso será percebido muito mais por aquilo que nós nos tornamos, do que por aquilo que nós fazemos ou falamos. O texto nos diz que Barnabé era alguém cheio do Espírito Santo, e por isso o fruto do Espírito pôde ser percebido na vida de Barnabé. Coração doador, porque o amor, ele se doa, ele se entrega. Coração perdoador, quando Marcos vai abandonar ele e Paulo nas viagens missionárias, ele perdoa Marcos, ele investe em Marcos, ele prefere deixar Paulo continuar sozinho do que abandonar Marcos. Coração que perdoa, coração que investe, coração que vai atrás daqueles que se perdem, daqueles que ficam para trás, um coração que ama as pessoas, um coração que se alegra com aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, um coração que se envolve, se doa e se entrega, um coração que é dominado pelas coisas de Deus e não pelas coisas desse mundo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, e desde as suas primeiras atitudes nós percebemos isso. Desde as suas primeiras aparições nós percebemos isso. Aliás, ele era chamado do filho da consolação. Característica do Espírito Santo, consolador. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e isso podia ser visto nos frutos que emanavam da sua vida, da sua trajetória, da sua história. Uma pergunta para mim e para você: o que é que está saindo da nossa vida? É fácil nós sermos crentes no dia maravilhoso como esse de domingo, glorificarmos a Deus, darmos glória a Deus, aleluia, aqui, cantarmos porque Ele vive, isso é fácil aqui. Mas quando alguém te aperta, como é que você reage? Quando a vida te dá aquela prensa, como é que você reage? Quando você é injustiçado, como é que você reage? Quando você é espremido na prensa desse mundo, qual é o caldo que está saindo da sua vida? Eu gosto de dizer que a gente só dá o que tem. Não dá para apertar uma laranja e esperar suco de manga. Não dá para apertar um limão e esperar caldo de cana. Quando nós estamos sendo apertados, nós damos aquilo que nós temos. E se você está cheio do Espírito Santo, é nos momentos de aperto que isso vai ficar mais claro e evidente. E se você quer ser uma pessoa guiada por Deus, um líder segundo a direção de Deus, um crente que vive conforme a vontade de Deus, meu irmão, você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo e viver com a presença de Deus. Tem uma terceira e última característica que a gente vai destacar aqui. Barnabé é chamado de um homem de fé. Meus irmãos, tem algumas coisas no Novo Testamento que mexem um pouquinho com a nossa cabeça. Quando Jesus vai falar sobre João, João é um profeta que aparece no Novo Testamento. Mas diferente de vários profetas, João não é marcado como um profeta que escreveu um livro. Nós temos os profetas que são escritores, escreveram os livros. Nós temos profetas que são anônimos, nós só sabemos porque em determinado momento houve uma aparição. E nós temos profetas que deram seu nome, mas eles não escreveram nada.
João é um profeta e nós sabemos o seu nome porque nós conhecemos a sua história. Mas João é um profeta que, diferente de todos os outros profetas, João não tem nenhum momento em que ele aparece com alguma revelação sobre coisas do futuro. A única coisa que João revela é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que era esperado. Mas João não fala sobre como será o futuro de Jesus, João não nos conta sobre como será o seu próprio futuro, João não nos fala sobre as coisas que vão acontecer, e geralmente quando a gente espera um profeta, a gente espera alguém que vai falar sobre o futuro, sobre algo que ainda vai acontecer. Nós esperamos alguém que dê uma palavra poderosa, como um Elias que disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e aos teus 50, e matou os 50 homens com o seu chefe. Quando nós pensamos num profeta, nós esperamos alguém que tenha características de usar uma canga no pescoço, dizendo: o povo de Israel vai ser escravizado e ninguém vai poder tirar essa canga. E a gente vê, depois de um tempo, o povo ser escravizado. Quando a gente pensa num profeta, a gente pensa em Daniel, revelando sonhos, visões, coisas do futuro. Pastor Felipe está pregando toda quarta-feira sobre Daniel. Venha ouvir, quarta-feira não vai ter nem registro. Então venha ouvir presencialmente. Como é um negócio como sobreviver na Babilônia, né? Então é um sermão aí com um estilo bem interessante. Mas quando nós pensamos em profeta, nós pensamos em características específicas disso. E aí você olha para João, e João é um tapa na nossa cara mais uma vez. Porque João não escreve nenhum livro. João não fala que Jerusalém vai ser derrubada, destruída, coisa alguma dessa natureza. João não realiza nenhum milagre, não tem nenhum machado boiando com João, não tem nenhum morto voltando a viver com João, nada. João está apenas pregando: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E aí vem Jesus, Deus encarnado, e diz: olha, dos nascidos de mulher, não há nenhum profeta tão grande quanto João. E por que eu estou fazendo esse arrazoado, meus irmãos? Porque a gente não consegue ver essas obras de fé quando a gente olha para Barnabé. Geralmente a gente espera assim, um homem de fé, a gente espera ressuscitar um morto, pegar um aleijado e curar. A gente espera esse tipo de coisa de homens de fé. Mas o texto nos diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E que ele era um homem cheio de fé. Como um homem cheio de fé nos aparece pela terceira vez, agindo de forma natural, sendo uma pessoa natural, sem nenhuma coisa sobrenatural lhe alcançando ou acompanhando. Não nos nossos olhos humanos normais. A Bíblia nos define o que é fé. E fé não é fazer um morto ficar vivo. Fé tem uma relação direta com acreditar em Deus, suas direções, suas promessas, e guiar a nossa vida a partir disso. Ele era um homem cheio de fé, porque ele viu a obra de Deus em Jerusalém. Então ele pegou as suas propriedades e ele entregou para a obra de Deus. Essa é a direção de Deus. Ele era um homem cheio de fé, porque ele viu a obra de Deus na vida de Saulo, e ele foi lá e ele abraçou Saulo. Essa é a obra de Deus. Ele era um homem cheio de fé, porque quando ele chega em Antioquia, ele consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo, e ele se alegra com a obra de Deus. Ele era um homem cheio de fé, porque ele andava a partir do caminhar de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender a viver dessa maneira. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a vida dele e a nossa vida como crente, ele vai dizer: nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Nós, cheios de fé, conseguimos ver coisas que naturalmente nós não conseguimos ver. Talvez olhando naturalmente para Antioquia, Barnabé pudesse ver apenas um grupo de pessoas entusiasmadas e fizesse como muitos de nós: isso vai passar logo. Aquela conversa, né? Isso aí é o primeiro amor, vai passar logo. Talvez Barnabé pudesse falar tantas coisas, mas o texto bíblico diz que Barnabé, quando vê o que Deus está fazendo, se alegra. Ele se enche de alegria. Ele se envolve com aquilo que Deus está fazendo.
Ele se disponibiliza aí aonde o Senhor manda que ele vá. Uma pessoa cheia de fé é alguém que anda de acordo com a direção de Deus. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa que chegou ao ponto de que, por mais que ela não saiba para onde ela está indo, se Deus está dizendo que ela deve ir, ela vai. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa que vive a realidade presente ali no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E por que eu não temerei mal algum? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa que, como os jovens, Ananias, Misael e Azarias, diante de um rei poderoso, um homem mau e cruel, diz a ele: olha, se você quiser jogar a gente na fornalha, você pode jogar, mas nós não vamos nos dobrar às suas exigências. Nós não vamos adorar a sua estátua. Nós adoramos a um único Deus e nós vamos continuar adorando Ele. E se Ele quiser nos libertar, Ele vai nos livrar da sua mão. Se Ele não quiser, nós continuaremos orando e adorando a Ele. Em outras palavras, não perca o seu tempo, porque nós não nos dobraremos. Nós estamos aqui porque acreditamos naquilo que o nosso Deus nos ensinou. Eu e você precisamos levar a nossa vida a partir dessa ótica da fé. Barnabé era um homem que de fato era revestido da presença de Deus. E porque ele era revestido da presença de Deus, o texto diz que ele era um bom homem. Porque ele era revestido da presença de Deus, o texto vai nos dizer, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Porque ele era revestido da presença de Deus, o texto vai nos dizer, ele era cheio de fé. E porque ele era revestido da presença de Deus, a obra do Senhor prosperou ao redor da caminhada dele. Quando eu e você estamos alinhados com o Senhor e o propósito do Senhor, o Senhor faz a sua obra prosperar. O final do versículo 24 diz: uma grande multidão foi acrescentada. O Senhor acrescentou uma grande multidão àquela igreja. O Senhor fez com que aquela igreja se tornasse uma igreja cada vez maior, cada vez mais cheia de gente, que era impactada pela presença viva de Deus na vida de Barnabé. Porque vida atrai vida. Que o Senhor possa nos revestir de tal maneira que nós sejamos fontes de vida, cheios da presença de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, cheios de fé, para vivermos os dias e os desafios que teremos. Não sabemos se os dias serão bons ou maus, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações,